Tomar um banho d'água para minha garganta tá quase ruim. Essas mudanças de tempo debilita bastante a voz. Amém? Amém. Então, hoje a palavra é com essa que vos fala. Aleluia. Então, vamos orar pedindo que Deus opere neste momento aqui nas nossas vidas. A palavra sempre, o pregador, sempre a palavra fala com ele primeiro. E essa palavra eu ganhei ela já faz mais de um mês. E eu não costumo comentar com o pastor assim, pastor, tem uma palavra, né? Eu fico quieta. Eu digo, quando for a vontade de Deus, Deus vai mover. Então, digamos que essa palavra tem tudo a ver com o que nós vamos fazer daqui a alguns dias. Amém? Vamos orar primeiro. Senhor Deus, coloca, Senhor, este povo diante de Ti. Pedindo, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas desta noite. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor capacite a minha vida, Senhor, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor já ministrou na minha vida, no dia que eu recebi essa palavra. E agradeço, Senhor, desde já, por aquilo que o Senhor fará nesta noite. Não é por mim, mas é pelo Senhor, é pela Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, a minha palavra é pão e vinho. Está consumado. Aleluia. E o que nós vamos fazer neste domingo? Vamos fazer a ceia. Então, como Deus trabalha, né? Eu recebi essa palavra há mais de um mês. E Deus moveu para que eu viesse estar pregando na quinta-feira antecedente ao culto de domingo. Aleluia. Se isso não for Deus, eu não sei o que é. Mas, por que o Senhor me deu esta palavra? Pão e vinho está consumado. Nós, quando chegamos, na ceia, nós vemos a simbologia do pão e do vinho. Mas a gente não entende bem a fundo o que significa esses dois itens. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem em João 6, 32 e 33. João 6, 32 e 33. Amém? Assim diz a palavra. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o que o meu Pai vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Pula lá para o 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Amados, quando nós nos deparamos com a ceia, com o pão e o vinho, nós sabemos que o pão, ele representa o corpo de Jesus, certo? E o vinho, o sangue de Jesus. Mas essa comparação vai muito além do que é do pão e do vinho. E eu fui pesquisar. Na história, eu fui pesquisar de um âmbito teológico, porque se Deus mostrou que o pão e o vinho ele tem um significado, não é só simplesmente pelo corpo e pelo sangue. Existe uma história por detrás. Por que Deus e Jesus escolheram essa simbologia? O pão, para nós, no dia a dia, é o alimento que nós primeiros buscamos, certo? O nosso cafezinho da manhã, pãozinho de margarina, natinha, chimia,
nosso pãozinho, o nosso cafezinho e vamos trabalhar. O que aquele pão faz por nós? Ele nos dá força. Ela nos alimenta. Então, Jesus disse que Ele era o pão. Não porque Ele ia dar o alimento em si, mas porque nós íamos nos alimentar dele. O nosso alimento, em Jesus, é o nosso sustento, é a força que Ele nos dá dia a dia. Então, o pão não é o ato de Jesus partir o pão, é o ato de Jesus nos alimentar todos os dias. Por isso que a simbologia do nosso café da manhã, do nosso pãozinho, é a primeira coisa que a gente busca no dia. Por que nós não buscamos o nosso primeiro alimento em Jesus? Porque vai ser Ele que vai nos sustentar. Vai ser Ele que vai nos alimentar. Por isso que Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Ele é o Deus Emmanuel. Porque vai ser Ele que vai alimentar o nosso espírito com aquilo que Ele nos ensinou. Quando Jesus fez a última ceia, Ele deu o que ao traidor? O pão molhado. Porque Ele estava entregando o seu corpo ao traidor. Que naquele momento já não era mais Judas, era o próprio Satanás. Então, você vê que tu puxando, o pão não é só o pão. Por que Ele escolheu o pão? Por essa simbologia. Que Ele ia ser aquele que ia ser entregue. Jesus podia ter dado outra coisa para Judas. Mas Ele molhou, Ele disse: aquele que eu der o bom bocado molhado, esse há de me trair. E Jesus molhou o pão e deu a Judas. E ninguém entendeu na hora o que isso significava. Então, Satanás usou Judas para entregar o corpo de Jesus. Só que o diabo não entendeu qual era o propósito de Jesus, a entregar-se para o sacrifício. Mal sabia ele que ele estava contribuindo para o propósito que Deus tinha, para a missão que Deus tinha para Jesus nessa terra. Ser o pão que alimenta a nossa fé. Então, eu fui pesquisar. Como é que é feito o pão? O pão a gente sabe que vem do trigo. Mas vocês sabem como é colhido o trigo? O trigo ele passa pela máquina para ser colhido. E lá ele vai existir o quê? Uma separação. Por isso que diz o joio e o trigo estão juntos. Mas para que seja produzido tem que existir o quê? Um refinamento. Precisa ser selecionado. Depois deste produto selecionado, ele vai para o moedor. E lá ele passa por vários processos, até ele virar a farinha que nós conhecemos. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma plantação de trigo, mas ela existe um certo cronograma. O tempo de plantio, o tempo de germinação, o tempo de floração, até chegar no ponto dele ser colhido. Jesus veio a essa terra e ele fez o quê? Ele se preparou. Ele foi a sementinha que foi plantada em Maria. Essa sementinha germinou, ela cresceu, até
já estava maduro, já estava no ponto de colher. Por isso que ele começou, o ministério de Jesus, na verdade, se vocês buscarem, ele teve, se eu não me engano, 3 anos. Ele fez todo aquele processo de visitar os lugares, fazer as curas. Ele teve esse processo de maturação para que ele pudesse fazer isso. Não que Jesus não pudesse fazer antes, mas ele precisava passar por esse processo porque ele era o pão. Assim como o trigo passou por todo o processo até ser colhido. Aí quando chegou a hora de Jesus, ele também teve que passar por esse processo. Processo de florescer, processo de ser colhido e principalmente o processo de ser moído pelos nossos pecados. Então, você sabia que o trigo, quando ele passa do ponto de ser colhido, ele pode carregar doenças e pragas? Até nisso, Deus cuidou de todos os detalhes para Jesus ser esse pão. Porque ele tinha que ser no tempo certo, na ocasião certa, para ele passar pelo processo. Por isso que ele foi, como vou dizer, entregue perto da Páscoa. Era o tempo dele. Poderia ser qualquer outro tempo. Jesus poderia, se ele quisesse, ele poderia prolongar a vida dele aqui nessa terra. Mas ele não quis. Porque ele sabia que o tempo dele de colheita estava chegando. Então, esse processo todo do trigo, né, nós vemos que ele precisa passar por esse processo de ser moído até ele se tornar massa farinha. Esse é um processo que nós podemos chamar de doloroso. Porque o trigo, que era uma florzinha ali, né, tipo uma espiguinha, ele não vai ter nem lembrança daquilo que ele vai se tornar, ele vai virar um pó. Então Jesus também tinha em mente que isso ia acontecer com ele. Ele ia passar por um processo doloroso para ele se tornar esse pão. E se não bastasse o processo que o pão tem, né, que o trigo sofre, né, de ser moído e tudo, o que é o vinho? Alguém já viu como é feito o vinho? O vinho ele é colhido, né? As uvas, ela vai para um tacho gigante lá. Antigamente, agora existe maquinário para isso, mas antigamente as pessoas, né, que via, né, os italianos, eles lavavam os pés e iam pisotear nas uvas para criar o suco. Então, ali é macerado, é pisado. Também sofre por um processo doloroso, se a gente for olhar, para ele se tornar o suco da uva, para tirar, né, a essência. Então, eu convido que vocês abram a passagem de João 15:1. Deixa eu abrir aqui na minha. João 15:1. O que a palavra do Senhor diz? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Aleluia. Jesus, por isso que ele diz, eu sou a videira. O que a videira dá? A uva. Então, para ele se tornar o vinho, o sangue de Jesus, ele teve que passar por esse processo. Mesmo Jesus, usando, né, que a gente vê a trajetória de Jesus
veio a essa terra, ele falava muito em parábolas. Mas você vê que cada um desses itens tem um significado, tem uma história por detrás. E você sabe que o suco da uva, né, que no caso naquele tempo não tinha todo esse teor alcoólico que hoje, né, eles botaram mais álcool do que uva. Mas o suco da uva ela traz muitos benefícios para a nossa saúde. Principalmente, né, eles falam que ajuda muito a questão do colesterol no coração. Porque ela traz vida, ela tira, né, aqueles radicais livres que estão na nossa corrente sanguínea para eliminar essas toxinas. E eu fui pesquisar por que na época de Jesus a bebida mais usada era o vinho. Porque antes as águas que eles tinham acesso não eram seguras, elas eram na maioria contaminadas. Então eles usavam bastante, até as crianças naquela época tomavam vinho, porque era mais seguro de doenças, de pragas, de tudo que acontecia com as águas. Era mais seguro eles beberem o vinho do que beber a água. Então, na verdade, o vinho era o líquido mais importante e precioso naquela época. Por isso que a gente vê aquela parábola, né, que tem, nem é uma parábola, é uma passagem onde Jesus está no casamento. O que Jesus fez com a água? Transformou em vinho. Então, se a gente for analisar, quantas vezes a gente recebe a ceia e não entende qual foi os processos, por que chegou? Jesus podia ter escolhido uma maçã, uma banana, mas ele escolheu esses dois itens, porque isso ia tinha uma história por detrás. E tudo que Jesus fez se completa. Tudo que Jesus, né, colocou nas suas parábolas, às vezes as pessoas naquele momento não entendiam. Mas depois passaram a entender quando acontecia. Então, tudo remete ao propósito que Jesus fez nessa terra. Que quando Jesus ele foi levado na cruz do madeiro, e ele estava naqueles momentos finais dele, ele disse, João, se alguém quiser abrir, João 19:30. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou-se. Glória a Deus. A trajetória de Jesus para ele se tornar o pão e o vinho não foi fácil. Eu creio que em todos os momentos que Jesus ele pensava que ele ia se tornar o pão que nos alimenta e o vinho que mata a nossa sede, ele lembrava de cada um de nós. E quando Jesus foi entregue, ele passou por momentos terríveis. Aquilo que nós vemos, às vezes, aquele trechinho que tem um louvor, que coloca ali, que mostra um pedacinho, eu creio que não chega nem um terço da metade do que Jesus passou. Mas ele disse, está consumado.
Está consumado porque quando Deus deu essa missão para ele, de se tornar o nosso alimento, de se tornar o nosso sustento, de saciar a nossa sede, ele poderia ter fugido de tudo isso, mas ele escolheu, como ovelha muda, ele subiu ao madeiro, e sem dizer nada, ele aceitou. Não que Jesus não tivesse passado por circunstância, quando ele estava no jardim, que ele começou a orar, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Às vezes a gente olha para a ceia e não consegue interpretar a magnitude desse ato. A gente acha que simplesmente ali a gente come um pedacinho de pão, toma um golinho de suco de uva, mas isso tem um significado espiritual e físico muito grande. Porque Jesus ele não veio para este mundo para contentar a si mesmo. Ele veio para contentar aquilo que Deus queria. Para fazer de novo, trazer de novo a presença de Deus para a nossa vida. Quando ele subiu e ele disse, está consumado. Ele olhou para a humanidade que estava ali. E mesmo ele nos seus últimos suspiros, ele disse, Deus, não nos impute este mal. Ele intercedeu por nós. Porque aquela geração, a nossa, não merece a salvação, não merece esse ato de amor. Mas ele decidiu nos amar primeiro. Aleluia. O amor nos amou. Glória a Deus. E quando eu vejo, essa passagem, eu digo, está consumado. Está consumado porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio para ser ferido, ser humilhado, ser chicoteado no nosso lugar. O que nós merecíamos da parte de Deus? Mas ele, sendo puro, ele se entregou por mim e por vocês. Aleluia. Ele decidiu que ele queria fazer esse propósito, cumprir este propósito. Às vezes a gente pensa assim, pão e vinho é a mensagem de ceia. Não apenas isso, porque foi um propósito que Deus deu a Jesus para acrescentar na nossa fé. E eu creio que foi por isso que Deus não permitiu que eu usasse essa palavra antes. Porque Ele queria que vocês, agora domingo, quando vocês cearem, vocês olhem para o pão e para o vinho de uma forma diferente. Eu creio que nada do que Jesus fez passou batido. Porque de tantos anos para cá, por mais que o diabo tenha tentado deturpar a palavra e trazer coisas que não é de Deus, que a gente sabe que não é de Deus, mas este ato de amor, nem o diabo pode tirar. Porque isso mostra a magnitude do amor que ele derramou naquela cruz. Aquilo mostra que se nós olharmos para Jesus e ver tudo aquilo que ele sofreu, nós temos que dizer, Deus, eu não mereço o teu amor. Pecador sou eu. O que eu fiz para merecer tanto amor? Mas Jesus decidiu nos amar.
mesmo olhando para nós com defeitos, com dificuldades, às vezes até com incredulidades, não conseguindo crer naquilo que Deus fez, ou que pode fazer. Por que Jesus disse a Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus? Porque para a gente receber o nosso milagre, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que Jesus é o pão, que Jesus é o vinho, e que naquela cruz, quando Ele disse consumado está, é porque aquilo que tudo que vocês fizeram no passado, que eu fiz no passado e que eu ainda faço de errado, Jesus já pagou o preço. Ele libertou vocês de uma escuridão, de um passado de vergonha. Quantos de nós chegamos para Jesus todo arrebentado, sujo, como uma ovelha que saiu desgarrada pelo campo e veio cheia de carrapichos? Nós éramos assim. Estamos mais limpos hoje porque Jesus já tem feito a obra dele na nossa vida. Aleluia. E cada vez que nós tomamos a nossa ceia, Ele renova as nossas forças. Por isso que é tão importante para mim e para vocês, mesmo que a gente esteja com dificuldade: Senhor, eu pequei, eu me debulho em lágrimas, mas eu não vou deixar de tomar minha ceia, porque é ali que o Senhor vai me curar. É ali que o Senhor vai tratar da minha vida. É ali que Ele vai me dar o alimento e a força necessária para resistir mais um mês. Aleluia. A ceia tem um peso espiritual muito grande na nossa vida. E como eu vejo cristãos se afastando da presença do Senhor, por qualquer motivo não quer tomar a ceia. Eles não sabem, eles estão aos poucos. Imagina uma pessoa que vai para a academia e não se alimenta. Vai chegar um ponto que ela não vai ter forças, ela vai desmaiar. E assim é na nossa vida espiritual. O diabo, ele está ali sempre lançando coisas. É uma enfermidade, é uma tristeza, é uma depressão. E se a gente não tiver em Deus, a gente fica fraco. Se a gente não tiver fazendo esse ato que parece tão simples, de receber o pão e o vinho, mas isso faz toda a diferença na nossa vida. O culto de ceia, todos os cultos eu gosto de estar aqui, estar na presença de Deus, mas o culto de ceia, para mim, é muito especial. E às vezes, quando eu estou viajando, que eu ia para Santa Catarina e eu não podia estar aqui, que é difícil não estar na ceia. Mas às vezes que eu não consegui tomar ceia no dia que era para ser, eu já sinto. Eu sinto que falta algo na minha vida. Jesus, Ele consumou na cruz esse ato de amor, de dedicação. Foi para você lembrar, quando a gente faz assim e diz: faz isso em memória de mim, até que eu venha. Porque isso é um sinal que nós estamos nele e o Pai está em nós. Jesus, Ele consumou a sua obra. Tudo que Ele fez aqui está consumado. Jesus não precisa fazer mais nada por mim e por você. Tudo o que Ele precisava fazer, Ele já fez. Ele já deu o seu corpo, que era sem pecado. Ele já derramou o seu sangue como uma ovelha
que foi ao matadouro. Mas você precisa aceitar. Você precisa aceitar essa consumação na sua vida. Você precisa aceitar que Jesus fez isso por você. Glória a Deus. Deus, Ele não arromba portas. Como eu falei antes, eis que estou à porta e bato. É você que vai abrir a porta. É você que vai decidir se você quer que Ele more com você. Que você deixe Ele trabalhar nas tuas fraquezas. Às vezes a gente acha que é muito forte. Paulo disse, quando estou fraco, eu sou forte. Porque quando nós olhamos para nós mesmos e enxergamos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos pecados, Deus não está fazendo isso para te humilhar. Ele está fazendo isso para te mostrar que você precisa melhorar. Que Ele pode consertar todas as coisas. Como já foi pregado aqui, Deus é um Deus de impossibilidade. Aquilo que não era para ser, Ele faz tornar ser. Aleluia. Mas Deus só vai entrar na sua vida, Jesus só vai fazer isso se você aceitar esse está consumado. Meu Deus. Aleluia. Gostaria que vocês abrissem em Isaías 53. Isaías 53. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor